Fazemos fronteira com In Jerusalém. fact, if you take a line from Jerusalem, take it through the center of the earth, you come out just below us. Come again? If you take a line from Jerusalem, go through the center of the earth, and continue it through, you come out just below us. Nós estamos próximo de Jerusalém, de Israel, para que a nossa fronteira é próximo de Israel. Jesus said this gospel will go to the uttermost parts of the world. Jesus disse que o evangelho será pregado em toda parte do mundo. So I'm coming to you from the uttermost parts of the world. Então eu venho dos confins da terra para pregar o evangelho. Yeah. As Apostle here said, Assim tal conforme o apóstolo I've been coming to Africa disse, for 20 years now, eu já tenho vindo em África há 20 traveling anos, around Central and East Africa, mas tenho me focado mais na África Central. and I'm excited at what I see. E eu tenho estado feliz pelo que tenho visto. Hallelujah. Aleluia. But one of the things that really excites me more than anything Uma das coisas que mais me deixa feliz is that God is raising up another generation. que Deus está a levantar uma outra geração. Amém. There's another generation that God is raising up. Essa próxima geração que Deus está a levantar There's a hunger in their heart. é uma geração que tem fome de Deus, I want more. que querem mais de Deus, I need more. que querem mais dele. Hallelujah. Hallelujah. And as that hunger arises in you, E enquanto a fome de Deus nasce mais em Cristo, God will shape your life. Deus vai mexer com a sua vida. He will prepare your heart. Deus vai preparar o seu coração. Hallelujah. Hallelujah. He will put some pressure on here. Vai tentar pressionar And algumas he'll put coisas. some pressure on there. Tentar pressionar algumas coisas. He will squeeze you. Vai te mover. He will mold and shape you. Vai mudar e te mover. Because he has a design in mind for Porque you. Ele tem plano sobre a sua vida. And as you submit yourself E assim que você se entrega mais em to the Deus, mighty hand of God, nas mãos poderosas de He Deus, will shape you according to His purpose. Ele vai te mudar segundo o seu plano e propósito. It won't happen overnight. Não vai acontecer da noite para o dia, But if you will follow Him, mas se você seguir a Deus, Jesus said to Peter and to Andrew, Jesus disse ao Pedro e ao Tiago: He said, follow me sigam-me and I will make you fishers of men. e eu vos tornarei pescadores de He homens. didn't say you are fishers of men. He said, I will make you fishers. Jesus não disse vocês são pescadores de homens, mas eu vos tornarei pescadores de So homens. as long as we follow Him, Assim que você segue Jesus, He will make you. Ele começa a te transformar como pescador de He will homens. make you Ele começa a te a mudar man and a woman of como God. homem e mulher de Deus. Hallelujah. Aleluia. In 2 Kings chapter 2, No livro de 2 Reis capítulo 2, we read the story of Elisha and Elijah. lemos a história de Elias e Eliseu. Elisha had walked in the shadow of Elijah. Eliseu andou debaixo da unção de Elias. But Elijah's ministry was coming to an end. Mas o ministério de Elias estava a chegar no fim. And so they come to Gilgal, Então eles chegaram a Gilgal and Elijah says to Elisha, e Elias disse a Eliseu: you stay here. Eliseu, fica aqui. But Elisha says, Mas Eliseu disse: no way. eu não vou ficar. Wherever you go, I'm going. Aonde tu fores, eu irei. And so they both went on to Bethel. Então os dois foram para Betel, And at Bethel, e Betel, Elijah said to Elisha, Elias disse a Eliseu: will you stay here? permaneça aqui. The prophets there, E o profeta disse, they said to Elisha, Eliseu disse a Elias: don't you know that Elijah's going up today? os filhos dos profetas disseram a Eliseu: não sabe que o teu pai será levado hoje? Elisha said, I know. E Eliseu disse: eu sei. But he wasn't prepared to stay there. Mas Eliseu não queria deixar Elias. Moved on. Ele queria andar com Elias. And they come to Jericho. E chegaram a Jericó. And when they come to Jericho, Quando chegaram a Jericó, the prophets there said the same thing. o profeta Elias disse a mesma coisa a Eliseu. And Elijah said to Elisha, stay here. Elias disse a Eliseu: permaneça aqui. But Elisha says, no. Mas Eliseu disse: não, I'm gonna follow you. eu te seguirei. I'm gonna stay with you. Eu estarei consigo. I want to say to the younger generation, Eu vou dizer na próxima geração: stick with us oldies. permaneça com os velhos. Hallelujah. Aleluia. Because if you stick with the older generation, Porque se você sentar debaixo da geração velha, what they have o que eles têm passed on to you. vão transmitir para And você. not only that, Não somente you isso, will receive a double
portion. Se você sentar com a geração velha, Aleluia. também receberá dupla porção. Not just what Elijah had. Não é somente o que Elias tem. Hallelujah. Aleluia. I have a son. Eu tenho um filho. He spent 3 years doing mission work in China. Ele tem feito, meu filho biológico tem feito ministério na China. God's in the process of transitioning him right now. Deus está a lhe mudar agora. But my prayer for him Mas a minha oração para esse meu filho is that he will go further than I have him. é que ele faça mais do que eu fiz. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. I want the next generation to go further than what we have gone. O meu desejo é que a próxima geração vá mais além do que eu fui. And I say to pastors and leaders, E eu digo aos apóstolos e aos líderes: don't build the church around yourself and your não construa a igreja à tua volta. When you go, Porque quando você morrer, so will your church go. a tua igreja também vai morrer. But if you build the next Mas se generation, você construir a próxima geração, build beyond yourself. mesmo se você morrer, When you go, mesmo se você morrer, there will be a double a portion. próxima geração carregará dupla unção. Hallelujah. Aleluia. I don't know about you, but I don't feel old. Eu não sei sobre os pastores, mas eu mesmo velho não me sinto velho. I'm only 73, that's all. Eu só sei que tenho 73, né? Yeah. Just change the numbers around. 37 will be fine. 37, 37. 67, No, 37. 37. I'm 73, just change the numbers around. Ok, ele tem 73, mas mudando o número é 37 na verdade. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. I don't want to miss out on what God has. Eu não quero perder aquilo que Deus tem para mim. I want everything that He has for me. Eu quero tudo que Deus tem para mim para se concretizar. And Aleluia. I won't sit down like some people at home are. E eu não quero sentar como outros velhos. Oh, I can retire now. Alguns velhos dizem agora quero me sentar para parar de fazer o trabalho. I can sit down all day and watch TV. Eu não quero sentar todo dia só ver televisão. I can live it easy. Eu não quero viver assim. No, not for me. Isso não é para mim, nem minha porção. Hallelujah. Aleluia. Not for me. Não é minha porção. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. We have a job to do. Nós temos um trabalho para fazer. We have a commission to Nós fulfill. temos uma tarefa para cumprir. How many want to see Jesus come back? Quantos querem ver Jesus a voltar? Hallelujah. Aleluia. We all do. Of course we do. Todos nós queremos. This gospel Esse evangelho will be preached to all the world será pregado a todo mundo as a witness to every nation. como testemunho para toda a nação. Then the end will come. Depois virá o fim. If we want to see Jesus return, we better get out there and start proclaiming the Se gospel. nós queremos ver Jesus a voltar, temos que pregar o evangelho lá fora. Hallelujah. We have a job to do while we're here. Temos um trabalho a fazer. Hallelujah. Aleluia. And as we lay hands, E assim que nós impomos as as we mãos, ordain these men today, assim que nós estamos a consagrar homens hoje. Aleluia. they're on the beginning of a journey. Eles estão no princípio da caminhada They're ministerial. not at the River Jordan yet, Eles ainda não estão no Rio Jordão, but they're at Bethel. mas estão ainda em Betel. They're at the house of God. Estão na casa de Deus. Hallelujah. Aleluia. And as they follow after the Lord, E assim que eles seguirem ao Senhor, God will take them to Jericho. Deus os levará para Jericó. And as they follow after the Lord, Assim que eles seguem ao Senhor, God will take them to Jordan. Deus os levará ao Rio Jordão. Jordan is a place of death. Rio Jordão significa lugar de morte. Jordan is a place where we lay everything at His feet. Rio Jordão é um local onde nós deixamos tudo aos pés de Jesus. Jesus said, except the grain of wheat fall into the ground and die, it will not produce. Jesus disse: se a semente não cair à terra e morrer, não produzirá frutos. So God will take your ministry Então Deus vai levar o teu ministério and He will ask you to lay it down. e vai pedir-te para que você se humilhe na presença dele. Aleluia. And He won't tell you anything else other than that. E ele não vai te dizer mais do que morrer e para você nascer de novo. But as you lay it down, Mas assim que você se entrega a Jesus, hallelujah. aleluia, When we do it in obedience to God, quando nós obedecemos a Deus, there is always the promise of resurrection. Ele sempre vai nos ressuscitar e nos fazer crescer. Aleluia.
when we lay everything at His feet, quando nós entregamos tudo aos pés de Jesus, hallelujah, aleluia, He will resurrect. Ele vai nos ressuscitar. He will resurrect. Ele vai nos ressuscitar. He will breathe again. Ele vai soprar. Cause it to come to life again. Ele vai soprar nossa vida para termos vida nele. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. We need to hold on to things lightly. Precisamos segurar nas coisas de Deus. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. As you hold on to things lightly, Assim que nós seguramos nas coisas de Deus, hallelujah, God is able to use you. Deus será capaz ou então vai te usar. See, David was anointed 3 times. Davi foi ungido 3 vezes. The first time was in front of his family. A primeira vez foi em frente da sua família. Samuel comes to the house of Jesse Samuel veio à casa de Jessé. because God had said, well, how long are you going to mourn over King Saul? Porque Deus disse a Samuel, até quando vai chorar sobre Saul? And God told Samuel to go to the house of E Jesse Deus disse a Samuel, vai à casa de Jessé, because I want you to anoint one of his sons. porque eu quero que você unja um filho lá. He didn't tell him which one. Deus não disse quem seria. So Samuel goes to the house of Jesse. Então Samuel foi à casa de Jessé Come here to anoint one of your boys. e ele disse, vim aqui para ungir um dos teus filhos. So they bring him the first one. He was Eliab. Jessé trouxe o primeiro filho. He was the firstborn, O primeiro filho era um homem forte, handsome guy. bonito He obviously looked strong. e parecia muito forte. And he's thinking, okay, he must be the one. E Samuel disse, é esse. Now, I think he almost got to the point of actually anointing him. E eu creio que Samuel quase And estava God para said, ungir. no, not him. Mas Deus disse, não é ele. You look on the outside, but I see what's going Você on. vê o exterior, mas eu olho no interior. Okay, we'll go to the next one. Veio o próximo filho. Elkanah, I think it was, from memory. Elkanah, I think it was his name. Ok, yes. Yeah, okay. So he comes to Elkanah. Veio o próximo filho And God says the same thing. No, not e him. Deus disse, não é esse. And then he comes to Shammah. E veio chamar o terceiro filho. No, not him. Deus rejeitou chamar. So the next one. E veio o próximo. The next one. Veio o outro. And the next one. Veio o outro. Number 7. E veio o sétimo filho. None of them. Nenhum deles. I think Samuel's thinking, what's going on here? E Samuel começou a se perguntar, o que está acontecendo aqui? Lord, you said to anoint one of the sons of Jesse, Deus, falaste para ungir um dos filhos de Jessé. and they've all been presented to me, E todos eles já foram me apresentados. and you're saying none of them? Mas agora estás a me falar que nenhum deles será ungido. So he says to Jesse, E ele perguntou a Jessé, do you have another son somewhere? tens um outro filho? Oh, yes, I do. E Jessé disse, sim, tenho outro filho. He's looking after some sheep. Ele está no campo a cuidar das ovelhas. So Samuel says, E Samuel disse, go and fetch him. vão buscar ele. We will not rest until he comes. Nós não sentaremos à mesa até que ele venha. And when David walked through the door, E quando Davi entrava pela porta, God said to Samuel, Deus disse a Samuel, he's the man. ele é o homem. Anoint him. Unja-o. Anoint him. Unja-o. Anoint him. Unja-o. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Sometimes the most least expected. Às vezes, aqueles que são mais ignorados. Sometimes the ones that seem to be overlooked and forgotten. Às vezes, aqueles que são mais esquecidos. God says they're the one. Deus diz, é ele. That's the one. É ele. That's the one. É ele. You might feel like you've been overlooked. Até você pode pensar que tem sido ignorado. You might feel like others have run over your head. Talvez as pessoas podem te ignorar. Others have been promoted. Alguns têm sido promovidos. Hallelujah. God knows your address. Mas Deus conhece o teu endereço. God knows where you live. Deus conhece onde você vive. God knows your name. Deus conhece o teu nome. He knows where you're at. Ele sabe o teu endereço. Yeah. Aleluia. Your time will come. O teu tempo chegará. Hallelujah. Aleluia. And on that day, E naquele dia that was David's time. foi o dia de Davi. So he was anointed in front of the Então family. ele foi ungido perante a sua família. The second anointing E a segunda vez que lhe was ungiram amongst the tribe. foi perante as tribos de Israel. His third E anointing a terceira vez was in front of the nation. foi em frente de toda a nação The third israelita. anointing was when he took control of the nation. A terceira vez que lhe ungiram foi quando tomou o lugar de rei. Hallelujah. Aleluia. This is just the beginning. Amados que serão consagrados hoje, é só o princípio hoje. Just the beginning. É só o princípio hoje. Aleluia. But as you follow him, Mas assim que estiverem a seguir a Deus, follow him. assim que estiverem a seguir a Deus, Hallelujah. He will take you to the next. Deus vos levará na próxima dimensão. Take you to the next Vos step. levará na próxima direção. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. And you will be amazed
E vocês se surpreenderão. Hallelujah. Hallelujah. You'll be amazed. Se surpreenderão. Hallelujah. What God will do. O que Deus começará a fazer. Hallelujah. Some of the opportunities Algumas das that oportunidades, God will open up. Deus começará a abrir as portas. Hallelujah. Aleluia. Will amaze you. E vão vos surpreender. The only thing you can say is this has to be God. E tudo que vocês dirão só pode ser Deus que está a fazer isso. Hallelujah. I'm in Aleluia. so many situations like that here. Eu já tive muitas situações na vida I find myself sitting in front of big people. onde sentei no meio de grandes pessoas. Hallelujah. Aleluia. And I'm thinking, how did I get here? E eu me perguntava como é que eu cheguei aqui nesse I nível. just ended up there somehow. E se calhar talvez era sorte, mas não. Big people. Grandes pessoas. Some of them have access to the president. Algumas dessas pessoas tinham acesso direto ao presidente. In fact, in 5 nations, E em 5 nações, países que eu já fui, I could be in the president's office. em 5 países que eu já fui, já cheguei de entrar no escritório de presidentes. And I'm thinking, how did this happen? E eu comecei a me perguntar como é que isso aconteceu. Hallelujah. Aleluia. God will open doors. Deus abrirá portas. The gift God gives you, O dom que Deus te dá, what God puts inside of you, aquilo que Deus coloca dentro de você, the gift will open doors. o dom que você carrega vai abrir as portas. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. What God puts in you O que Deus coloca em ti is what will unlock the door. é o que vai abrir as portas. Aleluia. The gift of God makes room for you. O dom de Deus é que nos abre as portas. Hallelujah. Aleluia. So I'm really talking about different levels of the anointing, actually. Eu estou a falar aqui de diferentes níveis de unção. With Elisha, Com Elias, he was pursuing Elijah. Eliseu estava a seguir Elias. Hallelujah. Hallelujah. And each level E a cada nível was another step up. era próximo passo para ele crescer. Another step up. Próximo passo para ele crescer. Another step up. Próximo passo para ele Till he crescer. finally comes to Jordan. Então, quando chegaram ao Rio Jordão, And the prophets from Jericho, os profetas de Jericó they're all watching. estavam a assistir. They knew what was going to happen to Elijah. Sabiam que poderia acontecer a Eliseu, But none of them were interested in pursuing. mas nenhum deles estava interessado em seguir Elias. But there was something in the heart of Elisha. Mas havia algo no coração de Eliseu. The call of God inside of you O chamado de Deus dentro de ti will not let you settle. não vai te dirigir no caminho errado. The call of God inside of O you chamado de Deus dentro de ti at times will unsettle you. haverá tempos que vai te alinhar no caminho perfeito. Times it will shake you. Haverá tempos que vai te mover. Times it will frustrate you. Haverá tempos, se calhar, que o chamado poderá te frustrar. Hallelujah. But keep true Mas continue verdadeiro to the call of God. no chamado que Deus te deu. Hallelujah. Aleluia. Elisha Eliseu kept true to Elijah. continuou firme com Elias. He walked in the shadow of Elijah. Andou debaixo da sombra de Elias. The other day I talked about the power of faithfulness. No outro dia, foi anteontem, falei sobre o poder da fidelidade. When we learn to walk in another's anointing, Quando nós aprendemos a andar debaixo da unção de learn alguém, to walk and that belongs to someone quando else, aprendemos a cuidar das coisas dos outros, God will then give you your own. Deus nos dará aquilo que é nosso. Elisha walked in the shadow of Elijah, Eliseu por muito tempo andou debaixo de Elias. and then God gave him his. E Deus lhe deu o que é dele. The disciples Os discípulos walked under the anointing of Jesus. andaram debaixo da unção de When Jesus. they went out in the 12 and they were healing the sick, seeing the demons delivered, Quando Jesus enviou os discípulos para curar, ficaram alegres porque viam curas e milagres. that wasn't their anointing, it was the anointing of Jesus. Não era a unção dos discípulos, mas era a unção de Jesus. They hadn't received the Holy Spirit by Porque then. eles, diz a Bíblia, que não receberam ainda o Espírito Santo. And as they walked in the shadow of Jesus' E anointing assim que andavam debaixo da unção de Jesus, on the day of Pentecost, no dia do Pentecoste, God gave them their own. Deus lhes deu a unção que eles choravam. God gave them their own. Deus lhes deu a unção que eles choravam. Hallelujah. As Aleluia. you are faithful Assim que você é fiel, in walking in the shadow of others, andando debaixo da unção do homem de God will Deus, give you your own. Deus te dará a tua própria unção. God will give you your Deus own. te dará a tua própria unção. Hallelujah. Aleluia. For years, Há anos, anos após anos, I walked in the shadow of my pastor. eu andei debaixo da unção do meu pastor. My pastor led me to Christ in 1969.
60 years ago. Eu entreguei a minha vida em 1963. Já se passam 60 anos. I didn't understand the call of God in those days. Naquela época eu não entendia o chamado de Deus. Hallelujah. Aleluia. I was quite happy just to paint the walls. E quando eu entreguei a minha vida a Jesus, o que eu mais fazia na igreja é pintar a igreja. I was quite happy just to sweep the floor or Eu whatever. ficava feliz em varrer, arrumar a igreja. Eu não sabia que poderia fazer essa missão. Hallelujah. I Aleluia. didn't know what God had in mind. Mas eu não sabia o plano de Deus sobre a minha vida. I didn't know I was going to be traveling the nations. Eu não sabia que um dia estaria a viajar em muitos países. Hallelujah. Aleluia. I didn't know that I'd be preaching sometimes to thousands. Eu não sabia que poderia pregar para 1000 pessoas. Hallelujah. Aleluia. And traveling to nation after nation after. Viajar de países para países pregando o I had evangelho. no idea. Eu não fazia ideia naquela época. Hallelujah. Aleluia. But be faithful where you are. Mas permaneça fiel aonde você está. Faithful in the house where God has planted you. Permaneça fiel na casa que Deus te plantou. Don't be quick to transplant yourself. Não fique apressado para sair. Transplanted growth is stunted growth. Amado, quando você sai com rapidez, você mata o crescimento da tua vida. When you are planted, Mas quando você está implantado, those that are planted aqueles que estão bem in the plantados house of the Lord, na casa de Deus they shall flourish. vão florescer. I'm still in the same church that I came to Christ in. Eu 60 years ago. permaneço na mesma igreja que recebi Jesus há 60 anos atrás. My roots are in that house, As minhas raízes permanecem lá. but my branches Mas eu cresci ao ponto gone to Eastern Europe, dos meus ramos saírem da Nova Zelândia gone to Asia. até a Ásia. My branches have come here. Os meus ramos atingiram a África. My branches have gone into the South Os Pacific. meus ramos cresceram até outros continentes. My roots Mas a minha raiz planted in the church. está plantada na Nova Zelândia. Invercargill, New Zealand. Está plantada na Nova Zelândia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Those that are planted. Aqueles que são plantados. Hallelujah. Aleluia. Don't run when things get rough. Amados, não saia da tua igreja porque há problema. Be faithful in the house. Permaneça fiel na casa de Deus. Stay faithful in the house. Permaneça fiel na casa de Deus. Hallelujah. Aleluia. Ride the storm. Enfrente a tempestade. Hallelujah. Aleluia. And God will bring you through stronger. E Deus te tornará mais forte em meus problemas. God will put something in you. Deus colocará algo dentro de ti. He'll put a message in you. Deus colocará algo dentro de He ti. will put a word in you. Vai colocar uma palavra profética em ti. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. And that word is going to bear fruit. E aquela palavra que Deus colocar dará muitos frutos. Most people Muitas pessoas that run que saem rapidamente when da things igreja get rough quando há problema na igreja and they transplant themselves. e eles estão de uma certa forma a cortar a planta. You meet them a year later, Se você os encontrar, se você se encontrar com aquelas pessoas que abandonaram a igreja um ano depois, and they've transplanted again. eles se calhar podem ir até noutra igreja. You meet them another year later and they're transplanted again. Se você se encontrar com ele no outro ano, They will never achieve much in the kingdom. eles não estarão a crescer mudando de igreja para igreja. They will always puddle around little things. Eles sempre estarão embaixo como bebês. Hallelujah. Aleluia. But as we are faithful, Mas se você permanecer fiel, God will put something in you. Deus vai te confiar com o chamado He'll dele. put a word in you. Ele vai colocar uma palavra dentro de ti. Hallelujah. He will Aleluia. put something in your spirit Vai colocar algo dentro do teu espírito that makes you strong. que vai te tornar forte. Hallelujah. Aleluia. And though the wind blows, E quando a tempestade soprar, because your house is built solid, porque a tua casa é construída na rocha, it's not going to fall over. não vai desabar. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. As you build the house of God, Assim que você constrói a casa de Deus, build with wisdom. Wisdom is building its house. Deus está a colocar sabedoria também. As you build wherever God puts you. Aonde quer que Deus vos colocasse, vocês permanecerem One of you is fiéis. coming to Luanda. Um deles virá para Luanda. Which This one. you're coming to Yes, ele Luanda. virá Okay, para great. Okay. Hallelujah. As you walk Assim que andares in the shadow of this man,
debaixo da sombra do homem de Deus. Hallelujah. Aleluia. Be faithful in that. Permaneça There fiel. will be a temptation Haverá tentações to run before your time. para, se calhar, pessoas vão te soprar no ouvido para sair debaixo do homem de Deus. Can I say to you, don't do it. O que eu devo dizer, não faça You'll isso. miss it if you do. Se você fazer sair debaixo da sombra, vais Aleluia. perder muita coisa. Aleluia. I think that temptation comes to everybody. Essa tentação vem para todo mundo. You know, we feel we're ready, Às vezes pensamos que estamos prontos, but you're ready when God says you're ready. mas só estamos prontos quando Deus fala que estás You're pronto. doing a new church plant, is that right? Is it a new church plant? Não. He's going to stay here. Oh, you're here? O pastor vai permanecer aqui. Okay, right, great. So he's taken over the senior role here? Come again? Senior role here? Yeah. Será o pastor principal? Yes. Okay, great. Hallelujah. Yeah. Just let the Spirit of God. Deixa que o Espírito de Deus. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, I'm thinking of the scripture. Except the Lord build the house, Permita que se o Senhor não edificar a casa, we labor in vain that build it. em vão vigiam os seguranças. He's the master Amen. architect. Deus é o arquiteto. So when you consult his plans Quando você consulta o plano dele and you build according to his e plans, você constrói a igreja segundo o plano dele, hallelujah, so success will come. sucesso baterá à tua porta. God said to Moses, Deus disse a Moisés: see that you build the tabernacle according to the pattern. construa o tabernáculo segundo a visão que eu te mostrei. In fact, he said it a number of times. Do it according to the pattern. E Deus disse várias vezes a Moisés: construa segundo a visão que eu te mostrei. As you seek the Lord, Assim que buscas a and as Deus, you use modern terminology, download the strategy. assim que estás a fazer o download dos planos de Deus, Hallelujah. Download his plans. fazer o download dos planos de Deus, Put them into Abaixar. action. coloque em ação Your hands will be blessed. e a sua mão será abençoada. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Jesus said, I will build my church, Jesus disse: eu construir a minha igreja and the gates of hell e a porta do inferno will never prevail against não it. prevalecerá. I don't know how he's going to do that. Eu não sei como é que, se calhar, como é que as coisas vão andar. Because when I look at the church, Porque quando eu olho para a igreja, man, we seem to be so far away from that. Come again? We seem to be so far away from that. Ok, parece que quando eu olho para a igreja, parece que nós estamos distante do plano de Deus. But if Jesus said that's what he's going to do, Mas Jesus disse I believe he's going to do it. que ele construirá a sua igreja e a porta do inferno não I don't know prevalecerá. how, Não sei como isso vai but acontecer, he's going to do it. mas Deus vai cumprir. Hallelujah. Hallelujah. He's going to make his church Ele fará com que a sua igreja strong, se torne mais and forte the gates of hell e a porta do inferno will not prevail against it. nunca prevalecerão contra ela. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. God is building his church. Deus está a construir a sua igreja. He's not building a weak church. Não está a construir uma igreja fraca. He's not building a church that, I hope I make Não it. está a construir uma igreja cansada. No. Não. He's building a church. Está a construir uma igreja forte. Church knows where he's going. Uma igreja que anda Hallelujah. com força, com The church is fortaleza. walking with confidence. Igreja que anda com confiança. Hallelujah. Aleluia. It's walking because he knows where it's going. Igreja que anda, sabe onde está a andar, onde está a The ir. church is moving. A igreja continua a se mover. Because Aleluia. God has put a vision in their heart. Porque Deus colocou a visão dele na casa. Hallelujah. Aleluia. Whatever church you're in. Toda a igreja que você pertence, Hallelujah. New life. seja nova vida. Hallelujah. As you grab a hold of that vision. Assim que você agarra a visão de As you Deus. grab a hold of the vision, whatever God has put in your Assim que você se apega com a visão da tua igreja. Hallelujah. Aleluia. And you follow what God has put in your heart. E seguires aquilo que Deus colocou no coração da igreja, You will see breakthrough. você verá livramentos. Hallelujah. Aleluia. You will see the enemy scatter. Você verá os inimigos a se espalharem. You don't have to pray against the devil. Amados, às vezes não é necessário orar contra os When you're malignos. walking in the anointing, Se tiveres a andar debaixo da unção, he knows. Deus sabe. And he will give you a wide berth. He doesn't want to go near you. E o próprio maligno sabe que se aproximar de ti, vai ter que fugir. Because he knows he's in trouble if he does. Porque ele sabe, se o inimigo se aproximar de ti, estará com problema. So I don't worry about what the devil's up to. Amados, eu não me preocupo o que o demônio está para fazer.
Hallelujah. Hallelujah. I don't care what he does. Eu não me importo o que ele está para fazer. As long as he doesn't get in my way. Enquanto que ele não venha no meu caminho. If he gets in my way, Mas se demônio tentar entrar no meu caminho, big trouble. ele terá grande problema. Hallelujah. Aleluia. If he tries to cross me, Se Satanás tentar cruzar o meu caminho, eu vou pisar, esmagar, avançar e seguir o meu chamado. hallelujah. Keep your eyes focused on Jesus. Mantenha os teus olhos fixos em Jesus. Hallelujah. The devil loves attention. Satanás gosta quando lhe dão atenção. Can I say, don't give it to him? Eu não dou atenção a Satanás. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. I'm pursuing what God wants. Eu estou a cumprir aquilo que Deus quer que eu faça. My number one priority is what does God want to do? A minha prioridade número 1 é o que Deus quer que eu faça. Hallelujah. Aleluia. Looking to Jesus, Olhando para Jesus, who is the author and the finisher of our faith, que é o autor e consumador da nossa fé. who for the joy set before him, Olhe pela alegria que ele preparou para he ti. endured the cross. Permaneça firme olhando na cruz. Hallelujah. He Aleluia. saw you and I. Quando ele estava na cruz, ele viu você e eu. Aleluia. Hallelujah. 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 His focus was you and I. Amados, quando Jesus estava na cruz, o foco dele era em você e eu. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Who for the joy set before him. Amados, olhe pela alegria de estar em He Jesus. walked through the pain. Jesus, quando passou por problemas, suportou He os walked problemas. through the humiliation. Jesus, quando lhe humilharam, suportou a humilhação. He walked through the shame. Jesus, quando lhe ignoraram, suportou a The ignorância. false accusations. Acusações falsas. He endured all of that. Ele suportou tudo isso. Why? Por quê? Because he saw you. Porque ele estava a ver você. Estava a ver você. He saw you. Estava a ver você. He saw you. Estava a ver você. He saw you. Estava a ver você. Hallelujah. Aleluia. That's why he did it. Por essa razão que ele fez isso. He did it because he believed in you. Ele suportou tudo porque cria que você poderia lhe aceitar. It was worth it. Porque cria que você é digno de lhe aceitar. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. And I want to say to the leaders as well. I'll just say to the leaders. E eu digo sempre aos líderes: The people are not there for you. as pessoas não estão na igreja por vossa causa. You are there for them. Vocês estão na igreja por causa do povo. The fivefold ministry in Ephesians 4 and 11. No livro de Efésios capítulo 4, que fala sobre o ministério quintuplo, They are gifts that are given to the body há dons que Deus dá para o corpo de Cristo, to mature the body. para o amadurecimento do If corpo you're de the Cristo. only one that's growing in your church, you're not doing your job. Pastor, se fores o único a amadurecer na igreja, então fracassaste no teu trabalho. Hallelujah. You're there to grow the people. A função do homem de Deus é para que a igreja cresça. Your mission is to train them. A missão do homem de Deus é de treinar Your a mission igreja. is to equip them. A missão do homem de equipar o corpo de Cristo. Hallelujah. Aleluia. That is your work. Esse é o teu trabalho. When you get to heaven, Quando fores para os céus, your ministry won't be required. o teu ministério não continuará lá. We won't need apostles in heaven. Nos céus não tem apóstolos. We won't need prophets in heaven, Nos céus não tem profetas. or teachers in heaven, Não tem doutores de or ministério. evangelists, Nem tem evangelistas. or pastors. Nem pastores. Because the apostle of all apostles, Porque os apóstolos dos apóstolos, the prophet of all, o profeta dos profetas, the teacher of all o doutor dos teachers, doutores, the pastor of all o pastor dos pastores. Hallelujah. Aleluia. Paul said, Paulo disse: I've run my course. eu terminei a minha jornada. I fought the good fight of faith. Combati o bom combate da fé. My job is finished. O meu trabalho acabou. I'm ready to go home now. Agora tenho de ir Hallelujah. receber a minha coroa. Once you reach heaven, O que você encontrará no céu. your ministry is over. Ou seja, quando você chegar no céu, o teu ministério While acabou. you are here, Enquanto estiveres aqui, you have a responsibility. tens uma responsabilidade. While you are here, Enquanto estiveres aqui, you have the call. você tem um chamado. But there will come a time, Mas haverá um tempo all of us, para todos nós, that will be done. aonde nosso chamado vai terminar. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. I mean, some people think that the way they behave, you think they're going to be in ministry forever. Alguns homens de Deus pensam que da forma que se comportam também vão ser apóstolos lá no céu.
while we are here on earth, Enquanto estivermos aqui na terra, we have a responsibility. nós temos uma responsabilidade. When we see Him, Mas quando vermos Jesus, hallelujah, our work is done. a nossa tarefa terminará. Hallelujah. Aleluia. But until that day, Mas antes daquele dia, we must work while it is yet day. nós devemos trabalhar enquanto é dia. For the night comes when no man can work. Porque a noite vem que nenhum homem trabalha. So while it is day, Enquanto é de dia, let's work for the kingdom. deixa que nós trabalhemos para o reino. Let's work for the Que kingdom. nós trabalhemos para o reino. Let's work for the Que people. nós of God. trabalhemos para o povo de Deus. Let's work to see the gospel. Que nós trabalhemos para ver o evangelho Taking the avançar. gospel beyond the four walls Levando o evangelho fora das quatro paredes da igreja. and seeing the gospel impact the entertainment E world. ver o evangelho impactar o mundo todo. See the gospel impact the business world. Ver o evangelho impactar os empresários. See the gospel impact the political world. Ver o evangelho impactar os políticos. Hallelujah. Aleluia. Jesus Jesus will not leave any stone unturned. não vai deixar nenhuma pedra. This gospel Esse evangelho will be preached in all the world será pregado em todo o mundo as a witness to every nation. como testemunho para todas as nações. Hallelujah. Aleluia. Regardless of what status of society. Não importa qual é o estado da sociedade. Hallelujah. Aleluia. God, as I said the other day, Conforme eu disse no outro dia, Jesus paid the same price for every one of us. Jesus na cruz pagou o mesmo preço para todos nós. He said He paid the same price for the president Ele pagou o mesmo preço derramando sangue para o presidente, as He did to the poor man in the village who's got nothing. tal conforme os homens que vivem nas aldeias. He paid the price of His own blood O preço que ele pagou com seu sangue, for all the people. pagou para todos nós. Hallelujah. Aleluia. We are all of great value Todos nós temos um grande valor in the eyes of God. nos olhos de Deus. Hallelujah. Aleluia. So as we pick up the call, Assim que nós aceitamos o chamado de as we Deus, submit ourselves to Him, assim que nós nos entregamos para Deus, He's able to shape our lives. Deus poderá mudar as nossas vidas. He knows what's ahead of you. Ele sabe o que está em frente de ti. Hallelujah. Aleluia. He knows what's down the track. Ele sabe o que está prestes a acontecer. Hallelujah. Aleluia. Just follow Him. Apenas siga Jesus. Follow Him. Siga Jesus. And then be amazed. E você se surpreenderá. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. God bless you. Obrigado, apóstolo, pastor, bispo. Mais forte para Jesus. Aplaude ao Senhor. Salva de palmas pela glória de Deus. For Jesus. Será que alguém foi abençoado? Was somebody blessed tonight? Uau, fomos abençoados ricamente. We were blessed richly. E queremos entrar na segunda etapa, We want to move to the next level. que é a etapa que nos fez para nós se juntarmos aqui. The reason that brought us here together. É o momento da consagração. That's the time for ordination. Aleluia. Hallelujah. O mundo, tanto física ou espiritual, é dirigida pelos princípios. The physical world or spiritual world are guided by principles. Quando o homem foge ou sai nos princípios, When the man ran away from the principle, ali ele entra na ilegalidade. so the illegality begins to take place. Quando a gente está na ilegalidade, When we are illegal, se ele nos